Para a gente poder ser capaz de sentir felicidade, a gente precisa ter coragem de abraçar a nossa tristeza e dar a ela um lugar digno, né? A gente poder assumir as nossas insuficiências, o que deu para fazer, o que não deu. E aí, quando você tá mais velho, mais maduro, você consegue olhar para trás com gratidão. Eu cheguei até aqui. Eu acho que eu posso agora me dedicar a um hobby, aprender uma língua diferente. Posso diminuir o ritmo do trabalho e me dedicar mais à academia, ao esporte. Isso é um fruto da maturidade. É saber fruir do tempo presente. É claro, existe sim uma limitação do corpo em virtude do envelhecimento, mas eu acho que aceitar isso também é aceitar a beleza do presente. Como envelhecer com alegria num mundo que valoriza a juventude acima de tudo? É sobre isso que eu converso com o Alexandre Patrício de Almeida, o psicanalista que você acaba de ouvir aí no começo. É ele o convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana, que a cada 7 dias traz um tema novo para você. O Alexandre Patrício de Almeida é doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, é apresentador do podcast Psicanálise de Boteco e autor de livros como a série Por uma Ética do Cuidado e também a clínica winnicottiana, Os Casos Difíceis, que foram lançados pela editora Blucher. Agora ele lança também o Elogio à Tristeza, pela editora Record. Além da escrita e da pesquisa acadêmica, ele também se dedica à clínica de psicanálise, onde tem atendido cada vez mais um público mais velho. Na entrevista que você ouve a seguir, ele conta um pouco dessa experiência e do que vê no atendimento. Ele fala sobre como os lutos podem nos preparar para uma maturidade mais plena e sobre as especificidades do envelhecimento no Brasil. Ouve aí meu papo com ele. Alexandre, que prazer ter você aqui hoje. Obrigada por participar do podcast da semana. Imagina, o prazer é todo meu, eu quem agradeço o convite. Você está lançando um livro sobre a tristeza, um elogio à tristeza. E eu não consegui não pensar que a nossa sociedade valoriza muito a juventude e que não é raro que quem sente o envelhecimento evoluindo muitas vezes se sente triste. Eu queria te ouvir sobre essa ideia, por favor. O que é que essa tristeza diz sobre como a gente encara o envelhecimento no Brasil? Eu acho que a gente pensar na tristeza e na velhice, né, no Brasil, no envelhecer no Brasil, envolve certamente considerar aí questões de políticas públicas, questões históricas e educacionais, né? Em países em que envelhecer, o ato de envelhecer é valorizado, países orientais, né? Por exemplo, no Japão, o idoso é símbolo de sabedoria, de equilíbrio. No Brasil, a gente tem esse costume muito contaminado pela lógica neoliberal de descartar aquilo que está velho. E isso não só se aplica a objetos, aos nossos pertences, a coisas que a gente tem em casa, mas também aos seres humanos. E a gente vê isso na sociedade, né? A gente vê o mercado de trabalho fechando, não autorizando pessoas a entrarem depois de uma certa idade. Você vê a solidão dessas pessoas, dos idosos, das famílias que não acompanham mais. Você também não enxerga essa paciência, essa empatia da geração mais jovem com a geração mais velha. Muito pelo contrário, né? Existe um impasse, um debate muito grande, e um afastamento dessa comunicação. Então, acho que a nossa origem cultural, ela influencia muito nos modos que a gente tem de enxergar e de lidar com a velhice, e isso, obviamente, vai impactar no sentimento do idoso, na relação do idoso com a vida, com o mundo. Então, uma pessoa que se sente descartada, obviamente se sente sem esperança, e isso vai ativar mecanismos de tristeza que são muito patológicos. Porque, veja,
No meu livro, Um Elogio à Tristeza, eu acho que aqui vale a pena a gente fazer essa ponte, eu faço essa diferença entre a tristeza saudável e a tristeza patológica, né? Quando a gente está nesse ritmo desenfreado, só pensando em fruir, curtir a vida à torta direito, a gente não para respirar, para olhar para a gente, para olhar para a nossa subjetividade, para os nossos lutos, para os nossos traumas. A gente só segue em frente de uma forma bastante automática, mas a conta chega quando a tristeza não é sentida. Em contrapartida, a tristeza patológica é aquela tristeza que nos remete ao desamparo, ao abandono, é aquela tristeza que paralisa a nossa vida. Então eu acho que ela está muito atrelada ao contexto cultural. E aí, voltando, né, para o público idoso, para o envelhecer, quando você vai envelhecendo, você já vai se sentindo descartado, inadequado, você começa a fazer o luto da sua vitalidade, seu corpo não acompanha mais como acompanhava antes, seu ritmo não é mais o mesmo, a sua memória não é mais a mesma. Então você já tem que lidar com uma série de lutos fisiológicos, biológicos, né, do campo do corpo, e você começa a lidar com lutos sociais também. Então você vai perdendo amigos, vai perdendo partes da sua família, pessoas da sua família que são mais velhas, e aí você se vê desamparado com uma geração mais jovem que frequentemente não está afim de te ouvir. Então isso levanta uma tristeza muito dolorosa, que é a tristeza do desamparo, a tristeza desse lugar que não encontra abrigo, desse lugar que não encontra cuidado. Você acha que o nosso contexto de desigualdades sociais e cultural também amplia essa situação? Amplia, mas veja só, Isa, uma coisa que eu fico pensando bastante, né? Amplia, se a gente levar em consideração o acesso às políticas públicas, o acesso a dispositivos de cuidado, mas recentemente, por exemplo, eu estava assistindo um documentário das Blue Zones, né, das zonas azuis onde as pessoas vivem até 100 anos e mais de 100 anos. E uma das questões centrais abordadas no documentário é que nessas regiões em que o público vive mais de 100 anos, não leva em consideração só o fator da alimentação, da prática de exercício físico, mas leva em consideração o laço social. O que eu quero dizer com isso, né? Então você pode sim ter melhores condições financeiras, mas, né, e é claro, você pode envelhecer com mais qualidade, porque você vai ter acesso a bons médicos e tal, mas se sua família decidir colocar você numa casa de repouso, isso de forma alguma vai amenizar a solidão, o sofrimento, se a família largar o idoso lá e não mais visitá-lo. Né? É claro que ele vai ficar numa casa de repouso que oferece assistência, que tem estrutura, diferente de uma pessoa numa classe menos favorecida. Mas o sentimento de solidão e abandono é tão grande quanto. Em contrapartida, veja, a gente tem famílias mais simples que a família, né, se reveza para poder cuidar daquele idoso. E ele se sente nesse lugar de pertencimento, ele se sente ouvido, visto e acolhido. Então, quando a gente fala do envelhecer, eu acho que precisa levar em consideração, claro, que tem sim essa diferença em relação a aspectos econômicos, da desigualdade social, mas o laço humano é o que conta muito para esse envelhecer com qualidade. Então, pessoas com dinheiro que não querem se responsabilizar, não querem estar próximos e cuidar desses idosos, que largam eles em casas de repouso, não estão oferecendo um envelhecimento de qualidade. Diferente de famílias mais simples que podem estar ali presentes, cuidando, claro, com menos acessos e mais limitações, mas existe o laço afetivo, que é o que sustenta, o que dá sentido a esse envelhecer. No livro, você defende que tem uma tristeza que é importante para a saúde mental, né? No contexto do envelhecimento, a gente consegue ver isso também? Com certeza, eu acho que à medida que a gente vai fazendo esses lutos ao longo da vida, né, envelhecer é acumular lutos. Eu diria assim, né? Porque quando a gente trabalha na área acadêmica, né, transmitindo, estudando, a gente percebe que quanto mais velho a gente vai ficando, mais maduro, né, mais a gente vai aprendendo. Isso é um bônus, né, na nossa área.
Porque você consegue ter mais tempo para leitura, você vai acumulando mais conhecimento, você vai acumulando experiências e, evidentemente, acumulando lutos. E esses lutos, eles sempre implicam um trabalho de elaboração, né? Um trabalho em que a tristeza precisa ser abraçada e sentida com dignidade. Então, sei lá, com 20 anos eu perdi uma pessoa que eu amava. Aos 30 eu perdi outra pessoa. Aos 40 eu perdi. Não significa que essa dor vai ser maior ou menor, mas significa que nós vamos tendo um aparato psíquico, o nosso psiquismo ele vai amadurecendo, ele vai se desenvolvendo, de forma que ele possibilite que a gente lide com essa dor do luto de maneira diferente, de uma forma mais madura, de uma forma mais integrada. Então não é que o luto não vai doer, ele vai balançar, ele vai mexer, mas eu tenho mais dispositivos, né? É claro, se eu fui aprendendo com a vida, porque tem gente também que se fecha em si mesmo, né? E não está afim, não está disponível de aprender com a maturidade. Mas eu vejo isso em muitos pacientes que eu atendo, né? Acho que até na minha família, o movimento com meu pai era muito machista, e quando eu falo da minha homossexualidade, meu pai já tinha ali seus 50 e poucos anos. E a gente esperava uma reação muito agressiva do meu pai. E foi muito pelo contrário, né? Ele me acolheu, ele me abraçou, ele acolheu o meu companheiro. Então, talvez porque ele tenha aprendido a lidar com as perdas e com essa tristeza ao longo da vida, ele aprendeu com a experiência, aprendeu com a maturidade, ele teve recurso para aceitar a minha homossexualidade e acolher o filho dele. Ele diz assim: você é meu filho, independente de quem você amar, com quem você se relacionar, você vai continuar sendo meu filho, né? Então, eu acho que isso é uma prova do amadurecimento e dessa tristeza que vai nos fortificando, nos amadurecendo. Fiquei pensando com essa transformação, esse amadurecimento emocional do seu pai. Há pesquisas que mostram um gráfico em que há uma curva ascendente de felicidade na faixa dos 60 e 70 anos, né? Que diz que tem um vale de tristeza na meia-idade e que quando chega nos 60 e 70, o gráfico sobe de novo como era na infância. É bonito, né, Isa? Porque, veja, eu acho que para a gente poder ser capaz de sentir felicidade, é o que eu disse antes, e é uma coisa que eu falo muito no livro. A gente precisa ter coragem de abraçar a nossa tristeza e dar a ela um lugar digno, né? Um lugar de dignidade. E não, isso não é viver em melancolia, não é viver chorando por aí, lamentando, ressentido, muito pelo contrário, né? A gente poder assumir as nossas insuficiências, o que deu para fazer, o que não deu, o que eu posso correr atrás agora, o que eu preciso largar, né, o que eu preciso renunciar. Eu falo também da desistência, que é um tabu. Claro, quando a gente desiste de uma coisa, a gente fica muito triste, mas às vezes a desistência é um ato de coragem, porque aquilo está nos consumindo de tal forma, e o investimento que a gente está fazendo naquilo não é nosso, não é legítimo. Às vezes a gente está investindo naquilo porque, sei lá, né, as pessoas querem que a gente siga até o final, os nossos pais gostariam que a gente fizesse tal coisa, e a gente não se dá conta do quanto a gente vai renunciando ao nosso próprio desejo, a gente vai renunciando o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. E aí, quando você está mais velho, mais maduro, você consegue olhar para trás. Claro, se você passou por tudo isso de uma forma equilibrada, né, e foi aprendendo com essa experiência, você consegue olhar para trás com gratidão. Eu cheguei até aqui, né? Eu estou vivo, apesar das dificuldades, eu estou com saúde, estou mais ou menos realizado, eu acho que eu posso agora me dedicar a um hobby, aprender uma língua diferente, posso diminuir o ritmo do trabalho e me dedicar mais à academia, ao esporte. Não à toa, né? Você vê em vários campos que a gente não via antigamente, a gente vê hoje. Eu acho que essa mudança ela é muito simbólica, nas academias, né, em viagens. Nossa, quantas vezes eu estou viajando e eu vejo grupos de idosos e eu fico super emocionado, porque eu penso assim: caramba, é assim que eu quero envelhecer. E a vivacidade deles, sabe? Eles são tão vivos, eles estão ali apreciando aquilo, conhecendo uma nova cultura, conhecendo um novo idioma, permitindo-se
eles estão se permitindo ser encantados por aquilo que eles estão vivendo, né? Então eu acho que isso é um fruto da maturidade, dessa tristeza que a gente soube acolher e que não ficou ali engasgada, uma tristeza que não virou ressentimento. É saber fruir do tempo presente. O Freud tem um texto muito bonito chamado A Transitoriedade. E eu cito esse texto. Eu vou até ler uma pequena passagem do livro, acho que para dar contorno na nossa conversa. Essa tensão entre o presente e a esperança não é novidade. Já inquietava Freud em 1916, quando ele escreveu o breve e assustadoramente atual ensaio A Transitoriedade, que é um ensaio curto, lindo. O texto foi redigido em meio à Primeira Guerra Mundial, no período em que as promessas de progresso ruíam e a tal sociedade civilizada colapsava diante de todos. Apesar disso, ou exatamente por isso, Freud decide relatar uma cena emblemática. Uma caminhada por um campo florido, ao lado de dois amigos muito próximos que marcaram a sua trajetória intelectual. O poeta Rainer Maria Rilke e a escritora e filósofa Lu Andréa Salomé. A paisagem era belíssima, mas Rilke, o poeta, ele não conseguia se deixar afetar por ela. Havia algo que o mantinha à margem da própria sensibilidade. O que imobilizava Rilke era a certeza de que tudo aquilo que era tão belo iria acabar. Para ele, o destino efêmero da natureza anulava o valor do instante e, por conseguinte, o sentido da experiência. Freud narra esse episódio sem qualquer traço de ironia ou superioridade. A gente percebe nas entrelinhas uma perplexidade contida perante a recusa do amigo poeta em vivenciar o presente. Era como se Rilke estivesse tomado por uma tristeza que o desligava do mundo. Então ele estava olhando aquela paisagem e pensava, tudo isso aqui vai acabar, que sentido faz a gente estar aproveitando isso? Então ele foi tomado por uma tristeza melancólica que paralisou ele. E aí, em vez de tentar consolar o pessimismo do amigo, Freud não nega a dureza da finitude. Olha que bonito. Tampouco suaviza a angústia. O que ele propõe é uma mudança no eixo do olhar. Ele diz assim: as coisas não importam apesar da sua transitoriedade, mas por causa dela. Isto é, o valor da experiência não se enfraquece com a impermanência. As flores, os encontros, os verões, tudo isso nos toca porque sabemos, mesmo sem querer, que eventualmente vai acabar. Segundo Freud, vemos desaparecer a beleza do rosto e do corpo humanos no curso da nossa vida, mas essa brevidade lhes acrescenta mais um encanto. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. Olha, é aquela coisa do que seja eterno enquanto dure também, não é? Eterno enquanto dure, exato, exatamente. E é bonito, a forma que o Freud olha para isso, sem idealizar, sem romantizar, ele fala, olha, vai acabar. Mas o que torna as coisas bonitas é justamente o presente, é o agora. O que a gente consegue fazer com esse agora? A gente vê pessoas que trabalharam tanto, conquistaram um patrimônio e ainda assim não conseguem fruir da vida. Estão amarguradas, estão presas em coisas do passado, estão ali ressentidas. O ressentimento é um sentimento muito forte para a gente nutrir. Aquele ressentir, aquele que sente duas vezes, é aquele que não processou aquilo que passou. Então fica preso a uma imagem ideal. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, na minha época, no meu tempo. E aí não consegue, a partir disso, fruir do presente. Não consegue ver beleza na transitoriedade das coisas. Não consegue perceber que a potência das coisas reside justamente no fato delas serem passageiras. Isso que torna os momentos tão lindos, E que a gente aprende à medida que a gente vai amadurecendo. Não, é demais. Mas eu fico pensando que tem uma dificuldade,
do envelhecimento, porque tem um lado que pode ser que as pessoas consigam viver a vida assim, enxergar dessa maneira, e a cabeça ela tá madura e tá boa, mas aí tem as dificuldades do corpo. E aí Claro, eu imagino que deve rolar frustração. claro. Tem um jeito de se preparar para isso? De um tempo para cá, da pandemia para cá, eu tenho recebido muitas pessoas na terceira idade para fazer análise. E isso é interessantíssimo, porque eu acho que essas pessoas elas estão procurando saber mais sobre elas mesmas, procurando revisitar momentos da vida que não puderam ser elaborados, que não puderam ser ditos nem vividos, e estão se preparando para o que está por vir. Então são assuntos que eles vão levando na análise, né? Eles compartilham comigo. Fala assim, olha, Ale, eu sinto uma dor nas pernas que me impossibilita caminhar durante horas numa viagem, mas ainda assim eu fui, né? Eu tô tomando suplementos, tal. É claro, existe sim uma limitação do corpo em virtude do envelhecimento, mas eu acho que aceitar isso também é aceitar a beleza do presente, sabe? E não estou romantizando, né? Existe até muitas pessoas falam assim, nossa, envelhecer é muito ruim. Minha avó dizia, envelhecer é muito ruim, meu filho. É dor nas costas, dor nas pernas, dor em tudo quanto é lugar. Eu falava, vó, mas o que tem de bom em envelhecer? A senhora trocaria a senhora hoje pela a senhora dos 20 anos? Ela falou assim, não, eu queria voltar a ter 20 anos com toda a experiência e a cabeça que eu tenho hoje. E eu acho isso de uma preciosidade tremenda. É o que fazia eu me inspirar sempre na postura, no discurso da minha avó. Então é claro que tem as limitações do corpo, tem as queixas, isso é inevitável. O importante também é a gente poder abraçar esses limites para que essas frustrações elas não se tornem pedras no caminho que paralisem a nossa caminhada, que travam o nosso movimento vital. Então, o que fazer com isso? A gente sabe que isso é inevitável. Estar vivo implica envelhecer. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos caminhando, né, para a descida ali da montanha, né? A gente sobe um pouquinho, depois é só ladeira abaixo. Meu pai fala isso. Mas nessa ladeira abaixo dá para aproveitar muita coisa. Vou me apegar na curva da felicidade, que aumenta. A gente tá descendo a ladeira e a curva tá subindo. Exato, exatamente. Engraçado, você falou da curva da felicidade, e uma coisa que eu ouço na clínica e também no meu pai, né, nas pessoas que me cercam, nos meus avós, eles falam isso, falam assim, nossa, como eu me sinto feliz, eu me sinto bem hoje de ver as pessoas que eu amo realizadas, de poder compartilhar desse momento mais tranquilo da minha vida, de ter mais tempo para ficar com as pessoas que eu amo, de ter tempo para mim, como isso é gratificante. E é claro, eu acho que aqui é inevitável, sim, tocar na questão das políticas públicas. Eu acho que quando você tem um plano, né, de governo que favorece esse processo, que você consegue se aposentar com uma aposentadoria digna, totalmente relativa, equivalente à quantidade de trabalho que você exerceu, o seu envelhecimento vai ser com muito mais qualidade. Agora, quando você não tem acesso a isso, a forma de ver o mundo vai ser bem diferente. Né? Minha avó, mãe do meu pai, se aposentou com um salário, e ela fazia das tripas o coração para poder se sustentar com esse salário. E a gente percebia o quanto era difícil para ela. A gente ajudava, eu como neto ajudava, meu pai ajudava. Mas sim, e aí outras amigas dela recebiam 3, 4 salários, a qualidade de vida delas era totalmente diferente da qualidade de vida da minha avó. Então acho que aqui sim é importante a gente tocar na questão das políticas públicas e perceber a importância da gente cuidar, né, do nosso futuro e do governo ter um plano que garanta uma qualidade de vida nesse processo de envelhecer. Né? Isso é fundamental para a saúde mental dos idosos, né? Da nossa população de forma geral. Ter essa segurança, essa garantia do envelhecer com qualidade. E você acha, Alexandre, que homens e mulheres encaram da mesma maneira ou há diferenças entre os gêneros? Eu acho que não. Eu acho que aqui é inevitável, né, a gente não tocar no assunto, né? A gente precisa tocar no assunto do machismo estrutural, né, da nossa cultura, da nossa herança, do patriarcado,
Já começa até pelos jargões, né? Ai, nossa, um homem de cabelo grisalho fica muito sexy. Uma mulher de cabelo grisalho não se cuida, né? Não tem vaidade. Olha, um homem com essas ruguinhas fica mais atraente. Mulheres com ruguinhas têm que colocar um botox e um preenchimento, né? Então, não, essa pressão pela estética ela é muito maior nas mulheres do que nos homens. A pressão estética, a questão da virilidade, né? Tudo isso é uma herança muito violenta da nossa cultura patriarcal, né? Essa herança machista que a gente tem, e que modifica totalmente a forma de envelhecer da mulher e do homem. Isso também precisa ser dito. E dentro da população LGBTQIA+, que na verdade é tão ampla, você acha que esse tema... Como é que esse tema chega e afeta essa população? Nossa, sua pergunta é muito interessante, né? Porque, assim, eu, no meu lugar, né, de homossexual, na minha vivência, enfim, com outros amigos homossexuais, mas também tenho algumas pacientes trans, faço trabalho voluntário de escuta de pacientes trans, trabalho muito nessa área de pesquisa, de interlocução com a população LGBTQIA+, eu tenho um público no podcast que ouve, tem episódios do podcast voltados para o público LGBTQIA+, enfim. Eu acho que a gente tem ainda muito esse estigma no Brasil da família tradicional. O que é uma família tradicional? É uma família ali que casa, homem e mulher, tem filhos, supostamente nesse ideal de fantasia, esses filhos vão cuidar dos pais, tal. De repente, né, casais LGBTQIA+, que optam por não terem filhos, eles já se sentem excluídos dessa configuração dominante, né? E automaticamente também se sentem nesse estado de desamparo e solidão. É uma coisa que pega muito a mim, né, e o meu companheiro. A gente fica se perguntando, vamos ter filhos, não vamos? Como vai ser? Porque a gente pensa também no envelhecimento. Por mais que não seja garantia nenhuma, né? Você ter filho não assegura que ele vai cuidar de você quando você envelhecer. Não é garantia nenhuma, não é uma aposta, né, no mercado financeiro aí, numa bolsa de valores que vai te dar lucro. Não é uma aposta certa, é uma aposta incerta, né? Mas eu acho que a pressão, esse caldo cultural heteronormativo, ele balança muito o envelhecer da população LGBTQIA+. Né? Então a gente sempre está cercado dessas influências heteronormativas, desses padrões heteronormativos, e automaticamente a gente começa a ser assombrado por essa exclusão, né? Essa exclusão social, esse estado de solidão, essa angústia do desamparo. Eu acho que isso acomete a população LGBTQIA+, em doses muito maiores do que a população heterossexual. E junta-se a isso todo o estigma do preconceito, da exclusão. Então, a gente tem aí marcas traumáticas que nos constituem, né, fazem parte da nossa história, uma história sempre de sobrevivência, de luta, sobretudo num país tão violento quanto o nosso, tão intolerante quanto o nosso, transfóbico, homofóbico, racista. A gente tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Então, essa pressão, ela afeta bastante a nossa saúde psíquica, né? A nossa saúde mental. E isso gera, talvez, uma angústia mais intensificada, né? Uma sensação de desamparo que não aparece com tanta intensidade assim, né? Em famílias heteronormativas. Um casal que se separa pode achar que a vida lá fora segue, se for um casal, né, longevo, que ela segue igual ao passado, o seu passado de solteirice, que pode ter sido de décadas atrás. Mas a sociedade mudou, nós mudamos. Então eu te pergunto, com o passar dos anos e com o envelhecimento, eles transformam a maneira como a gente está aberto para os novos relacionamentos e experiências? E aí eu falo, né, a gente estava falando da comunidade LGBTQIA+, mas aí eu abro de novo para todos.
O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que todas essas mudanças do mundo, essas mudanças em ritmo desenfreado, elas influenciam muito as nossas formas de se relacionar com o outro. Recentemente eu estava até conversando com os meus alunos numa aula sobre a forma que a gente aprendeu, né, a fazer laço pós-pandemia. Então a gente tinha muita expectativa de que a sociedade fosse mudar para melhor, e não é o que a gente está vendo, né? As pessoas elas estão mais impacientes, mais violentas, mais egoístas, olhando cada um para sua própria causa, sem se preocupar com o outro, menos empáticas, mais intolerantes. Então isso dificulta muito o laço. Quando a gente fala assim, ah, não, não vou sair de casa, não, né? Não quero socializar, minha bateria social tá baixa. Esses memes, eles surgiram pós-pandemia. Depois que a gente ficou um período isolado em casa, em isolamento social, não precisava sair para ir ao mercado, para ir à farmácia, você pede tudo para entregar, né? Você faz tudo da sua casa. E, né, a gente tem uma virada, um retorno às atividades presenciais. Parece que você já faz isso com muita raiva, com muito ódio, de estar saindo da sua bolha, de ter que sair da sua zona de conforto. Então você já sai muito reativo. Então você já percebe, nem vamos chegar ainda no campo amoroso, mas no laço social, no laço afetivo, né? De amizade, de colegas, de companheirismo. Uma dificuldade enorme de construir laço, porque é incompatível. Gente, é claro que é incompatível, né? Nós somos incompatíveis. É essa incompatibilidade que nos torna tão ricos. Né? Eu estou conhecendo alguém que gosta da mesma música que eu, que gosta do mesmo restaurante, que gosta do mesmo filme. Mas eu descobri que ela gosta de academia e eu não. E agora vou terminar, porque já é incompatível comigo. Então você tem uma baixa tolerância à frustração, né? Porque parece que o que você quer ver é um reflexo seu. Você não está ali pronto para aceitar a alteridade, para lidar com a diferença. Por isso que eu acho que o isolamento social nos tornou mais egoístas. E quando a gente leva isso para o campo das relações amorosas, é claro, a gente tem ali casais que viveram durante anos e aí de repente se divorciam. Como que eles saem, né, para procurar outras pessoas é totalmente diferente. Não à toa a gente vê aí adolescentes de 60 anos de idade agindo pior que os adolescentes. Homens, sobretudo. Homens, né? E aqui, de novo, a gente volta para a mesma história do machismo, do patriarcado. Então você vê homens ali com seus 60, 70 anos de idade que saem para viver a vida adoidado, desrespeitando mulheres, passando por cima dos outros, vivendo de forma inconsequente, como se fossem adolescentes, mas adolescentes, fora do tempo, né? Que nem os adolescentes da atualidade agem dessa forma. Então tem sim uma quebra, né? Uma dissonância, se a gente parar para pensar, do tempo em que essa pessoa conheceu a esposa, casou, teve filhos, para o tempo atual. Muita coisa mudou. Mas ele quer, né, ser esse cara ali que era naquela época e quer recuperar a adolescência perdida e vai fazendo tudo como se não houvesse amanhã, mas o amanhã sempre há. Se você tá vivo, o amanhã chega. E com ele vem as consequências e vem a responsabilidade. E aqui está a importância da gente poder sentir a tristeza. Por quê? A tristeza é, poxa, descobri que eu tenho uma incompatibilidade com o meu parceiro, com a minha parceira. Isso me deixa triste, mas o que eu faço a partir disso? Vamos tentar se alinhar, porque a gente descobriu tanta coisa boa juntos. Vamos tentar lidar com essa frustração para que a nossa relação possa perdurar, para que eu possa investir, apostar nisso e lidar justamente com a diferença. Então, mas isso tudo exige maturidade da gente poder abraçar a tristeza que está ligada sim à frustração. Né? Eu acho que quando a gente abraça essa tristeza oriunda da frustração, a gente consegue perceber que a vida não gira ao nosso redor, que nós não somos seres onipotentes.
E isso te abre para a fruição. Isso te abre para a felicidade. Por isso que aceitar essas pequenas tristezas cotidianas e as tristezas que a gente enfrenta ao longo da vida, abraçá-las é fundamental para que a gente possa sentir a felicidade. Muito obrigada. Prazer ter você nesse podcast. Imagina, Isa! Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. A gente já falou com a jornalista e escritora Glória Calil sobre a etiqueta contemporânea, com a apresentadora Fernanda Lima sobre perimenopausa e com o antropólogo e escritor Michel Alcoforado sobre como vivem os ricos. Nas plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcasts, e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!